está aqui, dê glória a Deus. Respira fundo assim, ó. Solte. Eu quero dizer para a igreja ficar à vontade, que você está na casa do papai. E quem está na casa do pai fica à vontade. Quem está na casa do pai fica confortável. Quem está na casa do pai não se preocupa. Quem está na casa do pai se deleita. Amém? Vamos louvar esse hino rapidinho. Deus está aqui. Aleluia. Não sei como que eu respiro. Não sei como amanhã que se levanta. Não sei como eu te falo e posso ouvir. Deus está aqui, aleluia. Não sei como que eu respiro, aleluia. Não sei como amanhã que se levanta. Não sei como eu te falo e posso ouvir. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, Pai, Senhor, nessa noite eu me deleito aos teus pés. Pai, eu quero dizer para ti, que é debaixo da autoridade dessa palavra, que eu me rendo diante de ti, reconhecendo o teu poder, a tua soberania, porque o Senhor é o nome sobre todos os nomes. Pai, que eu seja nesta noite um vaso de barro nas tuas mãos, e que o Senhor possa usar os meus lábios, o meu falar para a tua igreja. Senhor, que o que venha sair de mim não venha ser eu, e sim o Senhor, e que tua igreja seja alcançada com graça, com unção, com renovo e autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero que vocês abram suas Bíblias rapidamente em Isaías 61:7. Esse versículo abençoado. E que se você olhar ele de uma maneira, com um olhar espiritual, ele vira cativeiro, ele muda a sua vida. Louvado e exaltado seja o nome. Isaías 61:7. Onde está escrito assim, igreja: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Eu já falei aqui qual a diferença do possível se tornar impossível. Já cheguei a falar? Eu falei na Santa Ceia. É o quanto você está disposto a pagar o preço para esse Deus. Se você está disposto, esse impossível, ele vai se tornar possível. Eu quero dizer para a igreja, não desista. Você sabe por quê, igreja? Às vezes é a última oração que vira. Aquela última oração da fraqueza, muito acabar. Não aguento mais, Senhor, não aguento mais. Senhor, eu não tenho nem mais forças para orar. Eu quero dizer que a última oração pode virar o seu cativeiro. Essa última oração pode mudar a sua história. Eu falei no domingo passado agora que eu me lembro de coisas que eu orei antes e que eu possuí hoje. Ou seja, antes eu já vivi, como está escrito nessa palavra, em lugar de vergonha, né? Em lugar de humilhação. Quem aqui já viveu em lugar de vergonha, já viveu em lugar de humilhação, ou vive hoje? Dê glória a Deus. Nós, como igreja, somos seres humanos, vamos viver em momentos, né, difíceis, né? A própria palavra fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu orei na época eu estava sendo, em uma certa área, humilhada e envergonhada. Então eu orei antes
continue a orar. Tá difícil, tá duro, não tá fácil, né? Tá com frustrações, tá angustiado, não tá vivendo aquilo que tanto espera no Senhor. Tá como está nessa palavra, né? Eu estou num lugar de vergonha. Eu estou numa zona da humilhação. Eu quero dizer que o segredo é crer. Minha irmã, meu irmão, quando você não crê em nada, automaticamente nada acontece, né? Mas o segredo está no posicionamento. Ei, igreja, o seu posicionamento vai gerar milagres para você mesmo. Como é que está sendo o seu posicionamento diante de Deus? Tem muita gente querendo morar na promessa, sonhando com a promessa, mas não quer viver a promessa. Como, pastora, que diferença é essa? Quem sonha com a promessa quer viver a promessa. Tem muita gente que apenas sonha, mas não toma nenhum tipo de atitude para viver ela. Não adianta apenas você só querer sonhar com a promessa. De sonho por sonho, aquela criança sonha. Sonhar só não vai valer de nada. Começa a traçar metas. Começa a traçar metas. Não adianta você querer viver a promessa. Tem muita gente querendo viver a promessa e não ora. Tem muita gente querendo viver a promessa e não jejuma. Tem gente querendo viver a promessa e não paga preço. Tem gente querendo viver a promessa e está querendo desistir. Como que você vai viver a promessa se você tem que entender que o processo é dele para você chegar no propósito? Para você viver a promessa, você tem que entender que o processo é árduo. Não é fácil, não foi para Cristo. Vai ser para mim e para você? Não vai. A Bíblia diz em Eclesiastes 7. Abra aí rapidamente. Eclesiastes 7, 8. Eclesiastes, verso 7. Capítulo 7, verso 8. Ele diz assim, ó: melhor é o fim das coisas do que os princípios delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Ou seja, altivo quer dizer soberbo, orgulhoso, né? Aquela pessoa gananciosa. Então é melhor você ser paciente de espírito. Se você confia no Senhor, você é paciente de espírito, porque a palavra diz, a Bíblia diz que o melhor é o final das coisas do que o início delas. Se a própria Bíblia está dizendo em Eclesiastes que o melhor é o final, por que você nem começou e já quer desistir? Você está no início e você já quer abrir mão. Se a palavra que diz que o melhor é o final das coisas do que o início dela, eu quero perguntar para a igreja, qual a condição das coisas à sua volta? Faça uma reflexão. Quantas coisas à sua volta, né, hoje se encontram prostradas, paralisadas? Se pergunta aí. Quantas coisas à sua volta estão paralisadas e prostradas? Talvez, eu quero dizer para a igreja, possa ser o seu casamento. Possa ser o seu casamento. Nesse exato momento você pode estar aqui, mas o seu casamento está destruído. Você está passando por frustrações. Você está angustiado com o seu casamento. O seu esposo, ou vice-versa, não te dá mais amor, não te dá mais carinho, não tem mais respeito um para com o outro, não tem mais consideração um para com o outro. Ou seja, a palavra diz que em lugar de vergonha eu te darei dupla honra. Então eu profetizo que no seu casamento Deus vai virar esse cativeiro e em lugar de vergonha Ele vai te dar dupla honra. Se posicione. O seu posicionamento vai gerar milagres. Não olhe para trás. Tá duro, tá difícil, o levante está grande, é porque a vitória está próxima. Mas não paralise. Talvez seja também o seu relacionamento com seus filhos. Muitos pais, com certa maturidade, às vezes não estão sabendo lidar com os seus filhos, né? E aí, está frustrado no relacionamento de pais com filhos. Filhos respondões, né? Filhos desobedientes, filhos que querem mandar nos pais e pais que não sabem educar da maneira correta com seus filhos. Eu quero dizer que o seu relacionamento com seus filhos, não importa se hoje está de forma inconsequente, está de uma forma dura, eu quero dizer que Deus vai virar o cativeiro do seu relacionamento com seus filhos. Em lugar de vergonha, Deus vai te dar dupla honra.
Deus ele tem poder de lugar de vergonha te dar dupla honra. Então eu profetizo que no seu trabalho, em lugar de vergonha, Deus ele vai te dar dupla honra. Talvez seja na sua vida espiritual. Igreja, às vezes você tem vivido situações tão chatas. Você se esforça para fazer o melhor, né, para Deus, mas sempre acha alguém para bater, para diminuir, para dizer que não foi legal, que está ali, é chamado até de perua, infelizmente, desculpa as palavras, né? Aquela árvore, lembra que a missionária pregou agora domingo? Você é uma árvore folhosa, você é uma árvore que dá fruto, você é uma árvore que dá descanso. Você vai ligar para aquela árvore afrontosa, aquela árvore seca, que não dá sombra e que não faz, e quer impedir que você faça. Ei, comece a olhar sua vida espiritual, ó, se posicione, você e Deus, você e Deus. Eu quero dizer que prego, que se destaca, ele vai levar martelada. Então continue se destacando para Jesus. É para Jesus. Ninguém está aqui para ser celebridade, ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, ninguém está aqui para brilhar, porque quem brilha aqui é Cristo. Mas eu quero dizer que você não vai parar de fazer obra porque A, B ou C está dizendo que você quer se aparecer. Continue a fazer a obra do seu Pai, porque se você fazer a obra do seu Pai, é Ele que vai te honrar. E em lugar de vergonha na sua vida espiritual, eu creio que Deus ele vai lhe dar dupla honra. Talvez sejam os seus sonhos que estão sendo paralisados. Como pastora Dani? Por você mesmo. Sabe quem é a única pessoa que pode paralisar o seu sonho? Você. Ah, pastora Dani, eu não realizei isso na minha vida porque aquela pessoa frustrou os meus sonhos e por causa disso eu não venci. Não, a única pessoa que pode paralisar os seus sonhos se chama você. Se você sonha, se você faz um trajeto, se você tem os seus planos em concordância com os planos do Senhor, os seus planos serão realizados. Eu quero que você saiba que hoje você